Bem, gente, hoje vamos começar nossa live. Nossa live hoje mega especial com minha amiga fisioterapeuta Thaís Bergolino. Tá certo? Vai trazer informações preciosas aqui para vocês sobre os cuidados durante o tratamento do câncer de mama, que se estende também para mulheres em pós-operatório, que não seja de câncer de mama, também vão aproveitar aqui conosco hoje. Vou chamar a Thaís aqui para a sala. Logo mais ela está entrando aqui com a gente. Tudo bom, Cris? Oi, amiga. Quanto tempo, né? Que a gente não se Pois vê. é, bem tempo mesmo, essa pandemia. O momento não poderia ser melhor, né? Para a gente conversar. Com certeza. Bem, gente, Thaís é minha amiga, nós fomos colegas de mestrado e somos colegas também de especialidade. Thaís é fisioterapeuta oncológica, trabalha com câncer de mama, super habilidosa. Queria que Thaís se apresentasse rapidamente aí para vocês conhecerem um pouquinho da formação dela. Olá, pessoal. Sou Thaís, como o Cris falou. Eu fiz fisioterapia, né, de formação. Sou formada em fisioterapia. Fiz minha especialização em oncologia, né, uma especialização hoje que é muito difícil de ter, né, aqui principalmente no Nordeste, é muito mais Sul e Sudeste. E eu não ia deixar essa oportunidade passar, né? Eu estava entrando no mestrado, Cris sabe, aí acompanhou. E surgiu a oportunidade de fazer a pós-graduação em oncologia e fiz essa loucura de fazer os dois ao mesmo tempo. Mas finalmente, a gente, aos trancos e barrancos, a gente consegue. E fiz o meu mestrado, né, em educação em saúde. É uma área que eu gosto muito, né, admiro muito. E atualmente, eu não sei nem se você soube, né, Cris? Eu comecei a fazer um MBA em gestão em saúde. Né? Outra Olha, área também que vem aí me despertando, né, novos horizontes, que é a área de gestão em saúde, a área de gestão hospitalar. muito E bom. vamos seguindo, né? E quem sabe esse Incansável, doutorado. né, amiga? Deixo para você, viu? O doutorado, tô fora. Mas vamos lá. Bem, gente, então o tema hoje da nossa live é sobre fisioterapia no tratamento do câncer de mama, de uma forma geral, né? Como Thaís disse, uma área pouco difundida, né, na nossa região, mas super importante, principalmente a gente considerando que o câncer de mama, no seu tratamento cirúrgico e na radioterapia, pode deixar sequelas de movimento, sequelas funcionais, né? E a gente precisa realmente desse profissional demais, mas, sobretudo, a gente precisa que as mulheres tenham consciência dessa necessidade, que muitas vezes é deixada para segundo plano, como se fosse algo irrelevante, mas que na nossa prática a gente consegue perceber que deixa mais consequência do que o próprio tratamento do câncer em si. A gente sabe que o tratamento do câncer ele tem seus efeitos colaterais, alguns efeitos estéticos, como é o caso da queda de cabelos, algumas mulheres têm a necessidade de ser submetida à mastectomia, que não é nada mais do que a retirada da mama, a retirada completa da mama no tratamento do câncer de mama, que hoje não é mais o nosso tratamento de eleição, mas que muitas vezes ainda se faz necessário. E a abordagem da axila, tá, que pode ser feita por meio de pesquisa de linfonodo sentinela ou pelo esvaziamento axilar, e que eu costumo explicar para as minhas pacientes. Apesar do impacto estético que tem na perda da mama, em relação a movimento, a sequela de estrutura, de funcionalidade corporal, o esvaziamento axilar traz um comprometimento muito mais sério e a fisioterapia está aí atuando, sobretudo, nessa área, né, do pós-operatório e também de sequelas radiológicas, mas não é só isso. E Thaís está aqui com a gente hoje para nos explicar tudo, tá Eu certo? digo que foi um avanço, né, Cris, na medicina,
essa abordagem do linfonodo sentinela em si, porque antigamente as cirurgias eram muito mais radicais, né? Não existia esse mapeamento, né, de realmente ver se precisa fazer a linfadectomia axilar. Então, foi muito importante, né? Eu costumo até explicar um pouco para as pacientes. Porque umas tiram, outras não tiram, né? Faz o esvaziamento ou não faz o esvaziamento. Eu acho que é importante citar, né, esse avanço na medicina para os pacientes Isso. também. Que hoje a gente faz vocês, né, na verdade, da parte médica, faz esse diagnóstico, né, durante a cirurgia, né? E caso tenha células cancerígenas, você faz o esvaziamento. Então, muitas pacientes, às vezes, nem entendem o porquê, né, fez o esvaziamento ou não. Só sabe, deu uma coisa positiva lá e fez o esvaziamento, né? Então, é bom a gente explicar, eu também costumo explicar, porque são muitas dúvidas, né? As pacientes, eu digo assim, elas ficam feito cego em tiroteio. Né? Tem a Isso. informação médica, tem informação da nutrição, tem informação da fisioterapia. Às vezes não Então, tem informação nenhuma, às vezes não tem como a gente informação vê na nossa nenhuma. prática, né? Exatamente. E assim, é bem complicado, porque ela não entende o que acontece no corpo dela. Né? São Isso. as questões mais negativas do autoconhecimento, de ter uma mama ali, né, que foi mutilada. Então, é esse processo, a gente tentar, pelo menos, trazer uma informação mais real, assim, para a paciente, né, de conforto mesmo, até para entendimento. Eu acho importante a gente comentar sobre isso. Isso, sem dúvida. E muitas vezes as minhas pacientes, Thais, elas perguntam por que não fazer o esvaziamento, se não seria melhor, se a taxa de recorrência da De doença, né, recorrência. de retorno, e eu sempre procuro explicar a elas isso, né, que o comprometimento funcional, às vezes, é muito importante, né? Então, essa informação é preciosa, né? Elas precisam ter consciência do que está acontecendo com elas. E, Thaís, me explica aí, qual é a diferença de um fisioterapeuta que trabalha especificamente com essa área de oncologia e o fisioterapeuta convencional, que trabalha com uma reabilitação que não é voltada para a área de oncologia? Cris, a resposta é bem simples, realmente a especialização, né, sobre o assunto. E é muito importante, né, o paciente saber identificar quando o fisioterapeuta tem a especialização, né, em oncologia e quando não tem, né, saber procurar currículo, enfim, isso ajuda muito, né. Outra coisa, eu me formei, você sabe, não tem tanto tempo, né, de 5 anos para cá, na minha graduação, eu não tive tanto acesso à área da oncologia. Então, é uma área ainda muito nova, né? A gente não tem tanto acesso na graduação. Então, para você ter noção, eu acabei a minha graduação, não sabia nem o que era uma radioterapia, como é que funcionava, o que era uma E quimioterapia, detalhadamente, né? A gente sabe, mas é muito geral. já Então, ouviu falar, né? já ouviu falar, porque alguém da família, enfim, já passou por um tratamento oncológico. E fazer a especialização eu acho muito importante, né? E saber exatamente que tipo de complicações, né, bem direcionada, a paciente pode vir a ter. Então, eu cito um exemplo bem básico, né, que é para todo mundo entender mais facilmente. Por exemplo, um médico, ele é formado, ele é um médico generalista, né? E aí eu cito muito ortopedia, né? E aí você faz uma residência, faz a especialização em ortopedia, você é ortopedista, certo? E desse né, classificações você vai para joelho, para mão, para quadril. Então você tem essas subespecialidades dentro, né, da medicina. E a mesma coisa está acontecendo com a fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta, me formei em oncologia e minha especialidade hoje é mama. Eu poderia trabalhar com câncer de cabeça e pescoço, eu sei atender tudo, enfim, mas a minha especialidade que eu estudo cada vez mais é o câncer de mama. Então, tem parceiras que estudam câncer ginecológico, então são fisioterapeutas direcionadas para a área ginecológica, né? Então, é importante a gente saber encaminhar e saber nossos limites como físio, né? De dizer, não, ó, eu tenho conhecimento? Tenho. Eu sou físio, generalista, mas eu
eu aconselho você procurar uma pessoa que seja especialista mais nessa área, né? Porque É, tem complicações que a gente tem coisas que a gente nem ouviu falar, né? E que existe no câncer de mama, por exemplo, como a síndrome da rede axilar, e a gente não tem acesso a essa informação, né? Numa graduação. durante Então é a importante a gente graduação, né? tá ali, né, e indo realmente para um profissional específico. Então, essa é a grande diferença, né? Um profissional que se formou, não foi para a área, está na área de UTI, vamos supor. Mas quem nunca já atendeu um paciente oncológico, né? Tem as certas dificuldades e medos, né? Porque como o câncer é uma doença sistêmica, o fisioterapeuta fica de mãos atadas. Então, antigamente, a gente tem aqui em livros, né? Que não se produzem livros realmente todos os dias, a gente lê mais em artigos. Então, que não pode usar determinados aparelhos com um paciente oncológico, né? E não pode de jeito nenhum, é contraindicação que a gente aprende. E hoje, não, a gente já tem artigo, a gente tem comprovação científica que a gente pode utilizar certos aparelhos, né? Então, eu acho importante essa procura, né, do paciente e até mesmo dos médicos indicar, encaminhar. A gente ter essa parceria de uma equipe multidisciplinar também é muito importante. Perfeito. Thaís, em que aspecto, assim, vocês atuam mais na recuperação de pacientes oncológicos? O que é que ocorre com essas pacientes, assim, que a função de vocês, a atividade de vocês provoca realmente impacto nessas mulheres? Elas chegam no consultório do fisioterapeuta apresentando que quadro, normalmente, ou se elas deveriam ir logo no momento do diagnóstico? Qual é o melhor momento para uma mulher procurar um fisioterapeuta oncológico? Olha, Cris, dentro de uma equipe multidisciplinar, né, como tem um nutricionista, psicólogo, médicos, a fisioterapia deve estar incluída, né? E isso desde o diagnóstico, né? A mulher, ela recebe um diagnóstico, ela está fragilizada. Então, ela quer saber o que é que vai acontecer depois, né? Acontecem certas limitações de uma cirurgia, né, que a paciente nem imagina que ela pode vir a ter. Então, o movimento do braço, né, o movimento de membro superior é muito acometido, né, durante a cirurgia e, enfim, do pós-cirúrgico, normalmente, né? E a gente tá ali para reabilitar. E tem coisas que a gente manuseia a paciente que ela precisa da nossa ajuda. Normalmente, Cris, quando a paciente chega no consultório, né, ela tá no pós-cirúrgico imediato, né? Mais ou menos uns 15 dias, uma semana. Normalmente, tanto o cirurgião ou o mastologista mesmo encaminha logo após a retirada do dreno. Mas a gente já, por quê? Eu acho, né, que não encaminham antes pelo medo, né, de acontecer algo na cirurgia, né, que a cirurgia acabou de ser feita, enfim. E Recente, né? eu acho que vem muito desse medo, né, de mandar para um fisioterapeuta e ocasionar um seroma, ou a fisioterapia manusear de forma incorreta o paciente. Então, tudo isso, né, eu acho que a gente precisa ser trabalhado também com a equipe médica, né, de estar ciente. Tem. Então, normalmente, né, eu sempre falo assim, eu brinco com as pacientes, a paciente abriu o olho no hospital, era para a gente estar lá, né? Era para a gente já estar É ali, dando verdade. orientações. Ah, ó, você vai chegar em casa, é assim, assim, assim. Quando você retirar, você vê, já começa os exercícios, a gente começa a introduzir os exercícios sem carga. Então, tudo isso é passado, né, nesse pós-cirúrgico imediato. Normalmente, elas chegam após a retirada do dreno, né? Então, a gente já começa a trabalhar a amplitude de movimento dessa paciente, até porque, mais ou menos um mês após a cirurgia, acontece a radioterapia, né? Então, às vezes, a paciente ela não consegue colocar o braço, ter o posicionamento adequado, que é essa posição aqui, né? Então, ela precisa procurar fisioterapia nesse pós-cirúrgico, que é muito importante, né? Para dar E é isso aí que você continuidade ao falou tratamento. agora, super importante, né, Thaís? Já chegou a paciente no radioterapeuta, né? E que já foi E encaminhada, esperou esse um mês e não dava para ela fazer a não radioterapia. conseguiu fazer a radioterapia porque Então, não atrasa o conseguia abrir tratamento. o braço, né? E que a radioterapia requer, gente, que o braço fique acima do nível da cabeça. Então, Isso. a paciente que acaba de se operar, ela tem uma tendência individual a restringir o movimento do braço. Ela acha que não pode movimentar o braço. E é aí que o fisioterapeuta entra para modificar esse conceito
equivocado, né? Que limita e muitas vezes dificulta o tratamento, né? Posterior, o E tratamento da muitas própria vezes, doença. Cris, vem com alterações secundárias, né? A paciente, ela fica sem movimentar o braço, né? Ela fica com medo. Eu já vi paciente que já chegou de tipóia no consultório, né? Porque Eu não pode coloco no meu movimentar, é resumo um de alta, medo. eu coloco, não usem tipóia, não pode usar É tipóia. E muito. E eu às falo, vezes nem é não, a paciente, às vezes é a família. isso. A família que interfere, chega lá e diz, não pode, não mexa, né? Ó, é E é muito um importante essa absurdo. questão de família, né? Sempre eles vão para as avaliações, para médicos, Uhum. sempre acompanhados, né? E é engraçado, falando no sentido figurado, né? Que não me deixam lavar prato, não me deixam fazer É, nada. Nem varrer, exato. nem assim, pentear meu cabelo eu não posso. Eu disse, você pode sim. Isso. Calma, Pode não é levantar assim peso, absoluto. Thaís? Pode Oi? pegar peso? A mulher que Não, fez ó, cirurgia. nessa questão de peso, né, a paciente leva para a vida toda. Não posso mais carregar peso. Às vezes até a própria Isso. bolsa, né, que Isso. sai, enfim, bota do outro lado. Então não é nessa lógica. A gente faz para dar esse medinho para que ela não carregue peso, enfim, mas não é dessa forma. Ela pode carregar peso sim, mas tem um momento que ela vai poder fazer esse treinamento para chegar a carregar um peso mais elevado, que futuramente pode fazer uma academia, enfim, voltar à sua vida normalmente. Exatamente. Era Né? Esse nisso que eu tabu ia do bater peso no agora. pós-cirúrgico, não. Né? A gente está ali tentando ainda ganhar uma amplitude de movimento. Por que eu vou colocar peso no paciente? Né? Então, a gente precisa, Exato. primeiro, conseguir a amplitude do movimento completa da paciente, sem restrições, sem dor. Então, a gente vai muito no limite da paciente. Né? Ah, Cris, a gente só pode ir até 90 graus? Pode, né? Mas aí eu fico de olho na cicatriz, se pode ter algum caso de decência. Então, tudo isso eu estou observando. Né? Então, é um assunto global no pós-cirúrgico. Né? A gente vê a paciente como um todo, tanto a limitação de movimento quanto a cicatriz, que é muito importante. Né? Então, a cicatriz ela precisa estar saudável, ela precisa estar num limiar, né, que não venha a ocorrer qualquer complicação. Então, a decência é uma complicação muito comum, né? Que a decência é a abertura dos pontos. Né? Para as Isso. pessoas entenderem um pouco, a decência é a Isso. abertura dos pontos. Então, a gente está ali olhando a cicatriz. Né? Eu peço para a paciente fazer um movimento. Você consegue fazer até aqui, até 90 graus? Consigo. Vai só mais um pouquinho. Mas eu estou ali Posso um de olho pouquinho na mais, né? cicatriz. Exatamente, Né? Então, mas eu estou está dando a sob segurança. Muitas vezes eu supervisão de até um coloco a profissional. mão, né, para a gente conter um pouco. E aí ela consegue fazer um pouco mais do movimento e volta. Então, só isso, uma coisinha que eu digo que fisioterapia trabalha formiguinha, né? Só isso ela já vai estar ganhando uma amplitude de movimento melhor. Então, É, essa questão de carregar peso é uma coisa muito mais posterior. Assim, um mês depois, ou menos de um mês, a gente começa com meio quilo. Depois de meio quilo vai para 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, e depois ela até libera para vá para academia, vá para um pilates. Não fica com a fisioterapia. Fisioterapia é algo muito passageiro, né? é É só o que a gente um período um específico, período né? isso e depois a gente passa para outros profissionais da equipe multi, né? Que é no caso do educador físico, por Isso exemplo. que é, Né? hoje é Eu já um tive objetivo contato. da gente, né? É um Exatamente. objetivo nosso que toda mulher que está em tratamento para o câncer de mama, ela faça um exercício resistido. O exercício resistido nada mais é que um exercício que requer uma força mínima, como é o caso de musculação, do pilates, algumas lutas marciais, porque ganhar musculatura hoje, comprovadamente, ela aumenta a chance de cura do câncer. Então, nesses primeiros momentos de pós-operatório, nesse primeiro momento de radioterapia, é muito importante que essa mulher esteja sendo reabilitada para que chegue o momento que ela vai conseguir e deve praticar atividade física. Eu tenho muita paciente que diz, doutor, eu sou agricultora e eu nunca mais fui para a minha roça. Quando, na verdade, o que a gente quer é exatamente o contrário. A gente quer que ela volte a desempenhar todas as suas funções Isso. como se ela não tivesse tido câncer. Porque isso vai melhorar a chance dela de cura, né, Thaís? Exatamente. Então, eu escuto as pacientes, né? Quando a gente fala muito sobre linfedema,
né? A gente precisa ter essa musculatura forte, né, do membro superior para não ter o linfedema, né? Tem certos fatores de risco que a gente vai comentar para também não embaralhar muito a cabeça aí do pessoal que está assistindo. Mas a gente precisa fortalecer esse membro superior, né, da paciente. E a gente, como é que a gente fortalece? É pegando peso, né? Mas não é qualquer peso, é uma questão mais gradativa, né? E a gente da fisioterapia está aqui para isso, né? A gente vai evoluindo, né, a quantidade de peso que a paciente suporta, e, enfim, treinando essa musculatura se adaptar, né, para que posteriormente ela possa ir para uma academia, né? E eu acho importante isso. Eu falo assim, a gente continua na fisioterapia, já tive paciente que não quis receber alta. Ah, doutora, eu não quero receber alta não, porque eu me sinto segura, você sabe. Eu disse, não, de jeito nenhum. Eu não tô aqui para ficar com você a vida toda, né? Você Isso. vai para um educador físico. E ela procurou e ele me ligou. Olha, eu não tenho conhecimento na área e tal. O que é que ela pode fazer? Pois ela pode fazer tudo, mas, Tudo. portanto, que seja gradativo. Não coloca um Exato. peso para a paciente que ela não é treinada ainda por esse peso, né? Então, ele, ok, treina sem nada, né? Só com aquele primeiro pininho da academia, faz tudo e vai evoluindo, né? Não tem restrição. Ela passou por a gente da fisioterapia, não tem limitação de movimento, não sente mais desconforto, ela pode viver sua vida normalmente. Né? É isso que a gente preza da fisioterapia, dessa qualidade de vida, que a Exatamente. paciente siga, vá viver seu rumo. Reabilitar aquela pessoa para que ela Isso. volte a ter a vida que ela tinha antes. Esse é o propósito fundamental de todo o tratamento, né? De É. forma geral. Thaís, deixa só eu responder uma pergunta que apareceu aqui no chat, rapidamente, que é em relação ao esvaziamento axilar, tá certo? Deixa eu só Certo. ver aqui, que eu perdi rapidinho. Foi a Cecília que perguntou, disse que fez uma pesquisa de linfonodo sentinela na cirurgia dela, né, que veio a princípio negativo, mas que na biópsia posterior mostrou um gângliozinho com micrometástase em apenas um dele, e me pergunta a minha opinião por que indicaram o esvaziamento axilar. Cecília, para a gente dizer se a indicação foi correta ou não, a gente precisa saber o subtipo molecular do seu tipo de câncer. Mas, porque para subtipos diferentes existem indicações diferentes, tá certo? Mas, assim, meu conselho aqui, confie na indicação do seu médico, sem sombra de dúvida, ele tá treinado, formado para lhe indicar esse tratamento. Certamente é o melhor para você, tá? Thaís, pronto. Mulheres que fizeram reconstrução da mama. Algumas mulheres fazem a cirurgia de retirada da mama e fazem a reconstrução mamária muitas vezes com prótese, com rotação de retalho, que é a retirada de musculatura de pele de uma região do corpo e coloca no lugar da mama. Essas mulheres podem fazer fisioterapia, E deve. mais do que Tanto, as que não fizeram, né? tanto pelo pós-cirúrgico, né? Porque passou por uma cirurgia, então pode ter essas complicações. A limitação de movimento, sim, você colocou um corpo estranho. Você vai levantar o membro, às vezes parece que não levanta. Então cria uma aderência, né, naquela região. Então a gente precisa mobilizar essa mama com todo o cuidado, lógico. E, enfim, com toda a equipe médica ciente, a gente conversa com os médicos, conversa com o cirurgião plástico, né? E a gente fala a nossa conduta, né? Conversa com toda a equipe. E é muito importante essa paciente fazer a fisioterapia na reconstrução. Primeiro, tanto pela limitação, tanto pelo incômodo da prótese, da dor, principalmente quando é expansor. Então, Sim. cada enchimento, né, do expansor causa um edema na mama. Então, a mama fica com edema, então a gente precisa fazer uma drenagem nessa mama. Então, é um desconforto absurdo para essa paciente que vai fazendo esse enchimento do expansor, né? Normalmente, a gente está pegando muito expansor, né? A gente A estuda gente tem também usado o muito. retalho do grande dorsal, né? Tanto do reto abdominal, que normalmente eu não tô vendo, né? Mas essa abordagem é muito Isso, é porque mais.
O expansor, ele é menos invasivo e ele tem uma grande vantagem. A gente faz a fisioterapia e depois coloca a prótese, né? Isso, E a gente sabe que a fisioterapia, ela danifica os implantes, né? Na verdade, danifica não o implante, não a prótese, mas os tecidos ao seu redor, provocam uma contração dos tecidos e a prótese fica rígida, fica tensa demais. Quando a gente coloca o expansor, a gente consegue resolver isso isso. posteriormente. O expansor, gente, ele é um tipo de prótese provisória ou permanente, depende do tipo dela, que é colocada vazia, tá? Então a mulher faz a retirada da mama, o médico coloca lá, o cirurgião coloca lá essa prótese vazia e vai enchendo periodicamente ela. E é nesses enchimentos que está dizendo que a atuação do fisioterapeuta é essencial, porque o que nós vemos na nossa prática de fato é que existe um desconforto muito grande a cada enchimento do expansor. E a fisioterapia atua no alívio a esses sintomas também. Então, a gente já viu aí que fisioterapia recupera movimento, que fisioterapia reforça a musculatura, fisioterapia atua na dor pós-operatória, na dor do tratamento de uma forma geral, e a fisioterapia oncológica, ela atua numa coisa importantíssima também, que é o linfedema. Né? Thaís, explica aí rapidinho para o pessoal o que é o linfedema, como é que você vê o linfedema na sua prática. É um cenário, né, que a gente tem recebido, né, pacientes com linfedema. Eu digo que isso é sazonal. Lá no consultório, às vezes a gente tem um mês que é só paciente linfedema. Aí tem outro mês que é só paciente pós-operatório. É bem engraçado isso. Quando chega uma de linfedema, já sei que vai chegar um bocado de linfedema depois. Parece que Um uma chama a bocado. outra. Mas, enfim, né? Para quem não sabe o que é o linfedema. Então, quando faz essa retirada dos linfonodos, né, axilares, quando precisa fazer essa retirada, tanto da biópsia do linfonodo sentinela, a gente tem paciente, sim, que teve linfedema somente com a retirada do linfonodo sentinela. Mas é uma estatística muito mais baixa, né? A incidência é muito mais baixa. Mas falando de quem fez o esvaziamento axilar, que é um fator de risco, né, para o surgimento do linfedema. O linfedema é aquele líquido, né, que não consegue ser drenado novamente porque esses linfonodos foram retirados. Né? Esses linfonodos eles são responsáveis por drenar esse braço, né, o lado que foi operado. Quando a gente faz a retirada, né, dos linfonodos, ele fica com um déficit dessa linfa ela retornar, né, para os linfonodos. Então, o que é que acontece? Eu tenho até um desenho aqui que eu usei em outra live, que eu não sei Sim. desenhar, mas né, eu guardei esse desenho porque eu disse, não, para explicar de linfedema tem que ter ele. Deixa eu dar uma procuradinha aqui. Aqui. Não sei se vai dar para ver daí. Mas eu sempre uso esse desenho. Ele é tão bom. Eu me orgulho que eu fiz esse desenho. Mas ele é bem explicativo. Deixa eu ver se dá para ver. Tá? Aqui é o lado que a paciente fez uma mastectomia. Esse caixinho de uva aqui, ó, são os linfonodos, certo? E o que é o linfedema? O linfedema é esse líquido aqui azul, tá? Ao redor do braço. Então, a paciente vai notar que o braço tá mais inchado que o outro, principalmente a mão. A mão já denuncia logo. Então, essa paciente começa a sentir um peso no braço. Sente que esse braço está um pouco maior que o outro. Então, eu sempre digo, procura fisioterapia urgentemente, né? Isso. E eu fico desesperada, porque procura o médico manda para outro médico, para um angiologista, para Meu Deus, tudo. gente. Entendeu? E coloca uma braçadeira, mas não pode, a gente tem que fazer o tratamento, é somente com a fisioterapia, né, de linfedema. Então, o que é que acontece? Quando essa linfa, né, ela fica retida aqui, a gente precisa fazer um tratamento que é a terapia complexa descongestiva. É um tratamento específico para linfedema, tá? Então, a gente só faz quando a gente faz o diagnóstico de linfedema. Ah, Thaís, como é que vocês fazem esse diagnóstico? Né? Lá no consultório, a gente faz toda a perimetria do membro, né? Tem uns pontos específicos que a gente faz a perimetria. Eu coloco no sistema que dá a volumetria. Então, eu consigo identificar mais ou menos, aproximadamente, de quantos ml o braço da paciente está a mais que o outro.
se esse quantitativo, né, 200 ml, já é considerado um linfedema, certo? Ou na parte que é estatística, no caso de porcentagem, a diferença absoluta da porcentagem é acima de 10%. Então, chega a paciente que está sentindo um incômodo no braço, eu faço uma avaliação, ele dá 9%. Então, está quase muito próximo de um linfedema, né? Então, eu já posso estar aí atuando, mas de fazer a terapia complexa descongestiva, que é um tratamento específico, é só quando tem mais que 200 ml ou mais que 10% na diferença percentual. Então, isso tudo a gente faz o diagnóstico no consultório com o fisioterapeuta. Por isso que é tão importante a avaliação. Independente que a paciente tenha linfedema ou não, eu tenho guardado a volumetria dela, né? Então, o linfedema, ele pode surgir, né? Os estudos indicam, enfim, né? A evidência científica que quanto mais tempo da cirurgia, maiores são as chances da paciente desenvolver linfedema, né? Na cirurgia, o sistema linfático ainda está se reorganizando, né? Então, é mais incidente, mais ou menos 2 anos após a cirurgia, né? Durante esse pós-operatório, tem paciente que já chegou, eu tô com o meu braço assim, assado, ele tá um pouco inchado, mas isso tem muito a ver também com edema diante da quimioterapia, né? Muitos pacientes que faz quimio de taxanos, que é a quimioterapia branca, como a gente chama, né? Que ela vai branca e vermelha, né? 12 de brancas e 4 de vermelha, que são o mais comum, né? Mas ela dá esse inchaço, né? Quem já fez quimioterapia aí, né? Isso. Quem já fez quimioterapia sabe que fica um pouco mais edemaciada, né? Então, é bem normal isso, mas há uma diferença que não é só o braço, né, Thaís? Isso, a pessoa incha de uma forma geral, né? Isso. E como ela tá sempre prestando atenção nesse braço, né? Ela fala, meu braço inchou, meu braço tá inchado, né? Mas é o corpo todo, ela fica um pouco mais retida mesmo. Então, voltando para a terapia, né, complexa descongestiva. Como é o tratamento de linfedema, tá? Voltando aqui para esse meu desenhozinho. Aqui tá ampliado, tá? Aqui é o nosso músculo, aqui são os nossos linfonodos, aqui em azul é a linfa, é o que tem de inchado no braço. Então, o que é que a gente precisa para que essa paciente ela tenha um tratamento adequado, né? A gente precisa fazer uma contenção externa. Como é que faz essa contenção nessas setinhas aqui? É uma compressão. A gente tem que enfaixar o braço da paciente. Esse, infelizmente, é o tratamento padrão ouro. A gente precisa enfaixar o braço da paciente para que faça essa compressão externa e a contração do músculo. Então, por isso que é importante a gente ter músculo o quê? Forte. E como é que a gente tem? Carregando peso. Mas, calma. Sob supervisão, né? Gradativo, sob supervisão, né? Então, todo esse esquema da compressão e o músculo, é como se a compressão fizesse assim e o músculo assim. Contrai, relaxa. Então, ele começa a distender. Então, nessa distensão do músculo, né, ele consegue ter o bombeamento da linfa. Então, essa linfa, ela começa o quê? A bombear com a compressão, fazendo uma compressão externa, mas o bombeamento, né, a contração muscular, ele consegue voltar para os linfonodos. Então, o braço começa a desinchar. Então, eu deixo um alerta, né? Porque já chegou o paciente no consultório falando, eu faço drenagem linfática há 2 anos. Eu disse, como assim? Você fez há 2 anos atrás? Não, há 2 anos eu faço. Eu disse, mas como assim? Eu não estou entendendo ainda. Então, assim, drenagem linfática, ela não cura linfedema. Não cura, não trata linfedema. Olha aí. A drenagem linfática, ela pode ajudar naquele momento. Vai reduzir o membro, né? A gente vai direcionar manualmente com a drenagem linfática. E essa linfa, ela vai diminuir um pouco a tua circunferência do braço. Mas você vai chegar em casa, o teu braço vai voltar. Vai estar inchado novamente. Então, a gente precisa de quê? De compressão. Então, é um tratamento muito chato, né? Mas é um tratamento que a gente tá aí tentando, né? Com o avanço também da fisioterapia, da fotobiomodulação, né? A gente consegue aplicar o laser nessa região da axila da paciente, que reduz o tempo, né, que ela fica enfaixada. Então, a gente consegue ter alguns avanços, né, que antigamente a gente passava 3 meses com a paciente, hoje a gente passa
um mês e meio, 2. Eu digo, uma semana reduzindo esse tempo já é muito para uma paciente, né, que está com esse Exato. braço enfaixado. E não pode tirar esse enfaixamento, nem para tomar banho, para nada. Então, tem que É ir um tratamento bem paulatinamente para complexo, né? fisioterapia. E aí a gente faz drenagem, enfaixa e os exercícios. Porque a gente precisa dessa contração, né, muscular. Então, é esse tratamento que a gente faz no consultório e em casa a paciente precisa também fazer exercício, movimentar esse braço para que ocorra contrações musculares nesse braço, que essa linfa ela consiga retornar a os linfonodos, né? Outra coisa que eu venho citando também, né? Procura um fisioterapeuta especialista. Por quê? Você faz uma drenagem linfática, não é uma drenagem linfática estética, né? A gente vai Hum. nessas clínicas de estética e ela vai fazer uma drenagem no meu braço. É super simples. Não, não é. Linfonodos foram retirados daquele lado da mama. Então, a gente precisa fazer as anastomoses, né? Então, fazendo essas Explica aí, pessoal, o anastomoses, que é anastomose. é quando a gente direciona essa linfa do lado que foi retirado a mama para outro lado que esteja com Para os o outro lado. linfonodos intactos, tá? Então, se você fez uma cirurgia, por exemplo, na mama direita, a gente faz essa anastomose, né? A gente traz o líquido da mama direita para a mama esquerda, né? E coloca, desemboca na mama esquerda, na axila da mama esquerda. Então, é muito importante a gente saber essa questão da anatomicamente, o que foi que aconteceu na cirurgia. Por isso que é importante um fisioterapeuta especialista, porque ele vai saber Isso. exatamente, Não né, é o que qualquer foi feito na profissional que vai cirurgia. saber fazer isso, né? Nem o médico, tá? Nem o Exatamente. médico. A gente, inclusive, faz orientação de movimento, dessas coisas. Mas, assim, nós não somos as pessoas habilitadas para conduzir um linfedema. A gente sabe, sim, da gravidade, da necessidade de tratamento, muitas vezes das complicações, porque qual é o grande problema do linfedema? Além de ter um impacto estético, existe um impacto na função, porque quem fica inchado, gente, é o braço. Entendeu? Então, o braço é um órgão indispensável para muitas pessoas, né? Mulheres que trabalham, por exemplo, com escrita, professoras, essas coisas, precisam muito da Isso. função do membro, né? Cirurgiãs, entendeu? Mulheres que trabalham com necessidade de habilidades manuais, isso impacta muito no desempenho da função daquele órgão. Além disso, podem haver complicações, como é o caso da erisipela, e que Isso. dificulta sobremaneira o retorno ao estado anterior sem o linfedema. Então, isso precisa ser iniciado, esse tratamento precisa ser iniciado o quanto antes. E aí eu te pergunto, Thaís, Exatamente. pode ser feito ainda durante quimioterapia, radioterapia, as mulheres podem fazer a fisioterapia? Isso. Tratando de fisioterapia agora, deve, né? Na radioterapia, principalmente, né? Eu costumo falar que a gente faz parte da equipe multidisciplinar, né? Isso é óbvio, e a gente fica com a paciente até terminar o período de tratamento, né? Tanto da rádio quanto da químio, enfim. Na químio tem algumas complicações, alguns efeitos colaterais que a gente pode estar amenizando, tá? Só vai amenizar e cessar esses efeitos colaterais quando a paciente terminar a quimioterapia, né? Mas sabemos que mais ou menos são 4 meses de quimioterapia, vai depender, né, de cada ciclo, enfim, do tipo do tumor, né? Mas normalmente a paciente passa uns 4 meses de ciclo de Fazendo quimioterapia. Então, tratamento. 4 meses com uma qualidade de vida, né, que tá totalmente. Ela acabou de fazer de cirurgia, tá fazendo quimioterapia. Então, são efeitos colaterais que uma mão formigando, uma neuropatia periférica, a gente pode estar ali atuando, né, para amenizar esse desconforto durante a quimio. Então, é muito importante. E durante a rádio, eu acho extremamente importante a fisioterapia, Essencial, sem né? dúvida. Tanto do início, para iniciar, né, a radioterapia, do posicionamento, desde o posicionamento até o pós-rádio. Por quê? A lesão de uma radioterapia é muito maior do que uma lesão de cirurgia, né? É uma Exato. O pessoal radiação que não está sendo entende isso, né? isso. Então, a lesão cirúrgica, a gente tá ali vendo, tem uma cicatriz. Mas a lesão radioativa é lá dentro. Então, só a paciente sente pontada, a paciente sente desconfortos, a paciente sente
um formigamento, queimação. E tudo isso é para vir da radioterapia, né? Então, como é que a fisioterapia ela pode ajudar? A radioterapia, eu digo assim para minhas pacientes, quando a radiação ela atinge o tecido, né? Vou tentar explicar de uma forma super simples. Quando essa radiação ela atinge, né, a célula, né, a nível celular, o que é que acontece? Ela perde molécula de água. Então, por que o pessoal da enfermagem médico hidrata bem a pele? É para fazer essa reposição de água, certo? Então, o que é que acontece com a mama? Eu cito um exemplo de um saco, de um copo plástico. Você pega um copo plástico, pega o isqueiro e queima o copo. O copo faz o quê? Faz isso aqui. Isso. É a mesma coisa da tua mama. Então, assim, quando você está recebendo a radiação, você está recebendo como se fosse um isqueiro ali. A sensação de queimar, né? Então, quando acende esse isqueiro, você está perdendo molécula de água. Sua pele faz o quê? Faz isso, adere. Então, a sensação que a paciente tem é que a mama está encolhendo, né, na radioterapia. Então, a gente não podemos dar fisio fazer terapia manual, porque está acontecendo um processo inflamatório naquele local. Mas o que é que a gente pode fazer para amenizar esse desconforto de uma inflamação? É a fotobiomodulação. Hoje, a gente aplica a fotobiomodulação, a gente tem contato com os radioterapeutas, né, para ter o mapeamento da radioterapia, exatamente onde está sendo aplicada a radioterapia, para a gente colocar o laser nessa região. Então, o que é que a gente consegue com o laser? A gente consegue diminuir o processo inflamatório sem atrapalhar a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento. Mas, tirando isso, tem os efeitos agudos, né? Que é a radiodermite. São aquelas queimaduras, a parte da mama começa a ficar mais escura, a paciente pode ter feridas, né? Por quê? Mais ou menos na segunda semana de radioterapia, ela já começa a ter, né, esses efeitos colaterais agudos da radioterapia. E que, por muitas vezes, pode até atrapalhar o tratamento. A paciente tem que interromper a radioterapia para tratar uma radiodermite para depois voltar para a radioterapia. Né? Isso diminui também a eficácia da radioterapia em si. Então, é um tratamento contínuo. Então, a gente da fisioterapia está ali atuando para que não venha a vir uma radiodermite grau 3, 4, com úlceras, que a gente precise fazer um tratamento para parar a radioterapia. Não, a gente começa desde o primeiro dia de radioterapia, aplicando o laser nesse local irradiado, né? E a gente consegue ver perfeitamente que a paciente não evolui para um grau de radiodermite superior que precisa interromper o tratamento. Então, eu acho isso muito importante. Já chegou paciente no consultório que estava no meio da radioterapia, não conseguia mais levantar o braço. Por quê? Como faz isso, a paciente começa a sentir como se estivesse encurtando, né? Então, ele não consegue levantar mais o braço. Tinha paciente que tinha movimento livre. Foi fazer radioterapia, ficou sem levantar o braço com acima da restrição de cabeça. movimento do ombro, né? Muita restrição de movimento. Por quê? Por essa aderência do tecido. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa que esse tecido fique funcional. Que ele deslize, que você consiga fazer os movimentos, né, sem restrição. Então, a nossa atuação na radioterapia é muito importante. É, né? sem E dúvida. a gente fica com a paciente, né? Quando a radioterapia acaba, acabou. A gente acaba de aplicar e eu dou alta a essa paciente. Caso ela sinta alguma coisa, ela volte. Mas eu não vou ficar esperando aparecer uma complicação. Uma complicação. O ideal né? A é gente fez evitar como o sofrimento, né? prevenção. A gente faz como prevenção. Dá alta, acabou a radioterapia, beijo, vai viver sua vida, vai fazer um pilates, vai fazer suas caminhadas, enfim. Caso você sinta alguma coisa, procura a gente de novo. Porque eu não vou prender essa paciente, né, para Não é a esperar vida uma toda complicação pós-rádio. que vai ficar esperando, né? Exatamente. Então, a gente consegue ganhar muito com paciente de rádio. E é muito comum a gente receber paciente pós-rádio. Com muito incômodo, porque tem a questão da neuropatia, né? A radioterapia, ela levou ali nervo, todo o sistema nervoso, enfim. Então, a gente consegue, né, com a fotobiomodulação, atingir a parte, né, sensitiva dessa paciente e melhorar um pouco. Né? Após a radioterapia, a gente já pode fazer
algumas manipulações nessa mama, né? Após mais ou menos 15 dias a um mês, a gente já pode manipular essa mama, né? Para reduzir mais essa sensação, né? Que causa dor na paciente. Então, a gente Isso. consegue fazer isso, né, no pós-rádio. Mas é muito interessante, né, essa questão da radioterapia. Muitos pacientes, eu estou fazendo rádio, eu não posso fazer físio. Não, Não, o deve fazer contrário, né? físio. Deve Ó, aqui continuar mesmo físio. tem uma pergunta, Thaís. Antes disso, deixa só eu mostrar aqui. Ai, Jesus, o que foi que eu fiz? Sim, antes disso, tem uma pergunta da Maria Euda, que eu vou pedir que você faça no meu direct, tá, Maria? Que eu vou lhe ajudar, tá certo? E tem a pergunta da Rosana, tá? Ela disse que fez uma reconstrução imediata há 2 anos e meio, não fez fisioterapia porque não foi indicada, né? Lamentavelmente deveria ter sido, e ela hoje sente dor. Pergunta se é normal. Eu costumo dizer que dor nunca é uma Não é sensação normal. normal. Não é normal uma pessoa viver com dor. O normal é você não ter dor, Isso. né? Ela se beneficiaria, Thaís, de uma avaliação da fisioterapia nesse Sim, momento? com certeza. A gente teria que ver se tem alguma fibrose, se tem alguma aderência, né? O tecido, se ele está funcional, se ele não está ao redor da mama, né? Da prótese, enfim. Então, a gente precisa fazer uma avaliação e fazer o diagnóstico do que deve estar acontecendo, né? De todo o histórico da radioterapia, né? Se essa paciente fez radioterapia, ela fez mais ou menos 2 anos, né? Isso. Então, tudo isso a gente pergunta, né, no Tem que anamnese, ser na avaliado. avaliação, e que a gente consegue, sim, beneficiar essas pacientes, né? Pelo menos, no caso, se você sente dor, né, a gente faz a aplicação de analgesia com a fotobiomodulação e também a manipulação dessa mama, né? Essa prótese, ela precisa ser funcional, ela precisa ter um movimento natural. Então, a gente faz esse movimento, né? Durante as sessões de fisioterapia, sim. E isso ameniza muito. A gente também dá orientações, tanto orientações no banho, por exemplo. Você pode pegar essa sua mama e ir manuseando, né, lentamente. No chuveiro mesmo, eu sempre digo no banho, porque a gente já tá ali, né, com a mão, e a gente consegue fazer esse trabalho também. E eu acho muito importante, tanto para orientação quanto para fazer esse tipo de exercícios, né? Então, é só com Sem uma dúvida. avaliação mesmo que a gente consegue ver o que é que a gente pode ganhar com a paciente. Isso. Thaís, eu queria te agradecer, amiga. Nosso tempo está findando. Lhe Pois agradecer é, muito rápido. imensamente. Não é? Passa tão rápido. A gente pensa que é muito tempo, mas não é, não. Pois é, Passa uma muito hora não rápido, é mas é bom. nada. Fica o gostinho de quero mais, né? Para uma próxima, tá? Te agradecer imensamente por ter aceitado informações super esclarecedoras, inclusive para mim, que estou sempre aprendendo com vocês, né? Das Com equipes certeza. multidisciplinares, importantíssimo para a gente. E fica aí o recado, gente. Fisioterapia oncológica fundamental para todas as mulheres em tratamento de câncer de mama em qualquer etapa do tratamento. Ficar parada, imobilizar o membro, nunca vai ser a melhor alternativa. Converse com seu médico mastologista, converse com seu oncologista, para que ele possa lhe referenciar para profissionais como Thaís, que são especializados nessa área, né? Isso, Thaís? Isso. Sempre procura saber, né, se tem especialidade, né? Procura. São pouquíssimos lugares hoje, infelizmente, Infelizmente, a né? cobertura Não, baixíssima, né? tanto assim, no sul-sudeste a gente tem mais acesso, né? Mas assim, no nordeste é muito precário, né? E, Essa especialidade. Então procura saber, né? E é difícil, mas estamos aqui. Cada vez mais estamos formando novos, né, fisioterapeutas de oncologia. E isso é ótimo, né? São Deus profissionais quiser, em que podem breve. atender. E a demanda é muito alta. Muito Muito, alta, né? né? O câncer de Câncer de mama é um mama. acidente. Isso, é o câncer que mais acomete mulheres todos os anos Exatamente. e no Brasil em uma curva de ascensão, né? Então, assim, a cada ano que passa, mais mulheres diagnosticadas, a cada ano que passa, mais mulheres precisam ser tratadas e vão precisar mais de fisioterapia também, Com sem certeza. dúvida. Tá bom? Gente, boa tarde, Thaís. Um beijo Obrigada. bem grande, Qualquer dúvida, estou à saudade. disposição. Isso, passa aí teu Instagram pro pessoal, para qualquer dúvida que surja. Certo.
é fisioterapia.namama. Qualquer dúvida, eu sempre respondo pergunta de pacientes. Enfim, né? O Instagram tá aí pro Brasil todo, né? E as perguntas vêm, a gente tem paciência de responder, é super tranquilo, né? Quando a gente vê no direct, a gente responde quando puder. Isso. Então pode mandar pergunta, a gente tá Vamos lá, aqui pessoal. pra se ajudar, né? Explorem, Thaís, bem muito, fisioterapia.namama, toda mulher aí que tiver em tratamento para câncer de mama, que tiver uma amiga em tratamento, que tiver um familiar em tratamento, manda lá mensagem no direct que Thaís estará à disposição para tirar suas dúvidas, assim como eu estou sempre à disposição de todas vocês, tá bom? Um beijo bem grande. Um beijo. Obrigada a todos aí que mandaram beijos e abraços para nós. Sintam-se abraçados todos. Beijos e abraços. E até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Cris. Tchau, amiga. Beijo. Beijo.